Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta, estamos aqui. Agradeço a todos vocês que compartilharam e todos vocês que hão de compartilhar nossos sinceros agradecimentos. Eu começo sempre um assunto quando falamos de Brasil, é preciso que você tenha um fundamento, e o fundamento que eu uso é sempre a nossa Constituição Federal. E o artigo da Constituição Federal que muito me atrai e me faz profundamente pensador em relação às questões sociais que estão vivendo hoje, esse desequilíbrio de forma absurda que não poderia ocorrer, poderes sendo manuseados por pessoas com interesses em comum à nossa Constituição e com uma forte intuição que tudo possa dar errado. Mas o artigo 3 da nossa Constituição, esse artigo ele é muito profundo, porque, como eu disse, me faz pensar. E o artigo 3 eu vou ler a todos vocês. O artigo 3 constitui objetivamente o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Então é muito profundo o artigo 3. E nós temos o inciso 1 do artigo 3, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E então essa construir uma sociedade justa e solidária, não estaríamos nós, nesse exato momento, assistindo tantas coisas acontecer que não bate com o artigo 3 da nossa Constituição. A maioria das pessoas acreditam que o parágrafo da nossa Constituição, ele representa, de fato, a Constituição da nossa sociedade. A nossa sociedade que eu falo, de um termo geral, fundação da nação brasileira. E o artigo 3, no inciso 2, é garantia de desenvolvimento nacional. Quando eu vejo esse artigo 3 e seus incisos, principalmente o inciso 3, que é erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, eu me encontro a me aborrecer com o que nós estamos assistindo no Brasil. Quando nós falamos aqui na garantia de desenvolvimento nacional, nós temos um Congresso Nacional que recebe 4 deputados de cada estado e 2 senadores e mais os seus suplentes. E essas pessoas, elas não podem ter outro argumento que não seja o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária. Não pode haver outro argumento. O senador da República, ele é responsável por fiscalizar os estados. É ele que comete os empréstimos e comete os não empréstimos. Então a Câmara, ela fiscaliza a ação do presidente da República, que é justamente o povo. Ambos, essas casas, elas são por votos. Elas são por votos, através dos votos. Os demais poderes são constituídos por via do próprio poder, que é constituído pela casa. Então, quando eu vejo que deputados entram no Congresso Nacional, senadores entram no Senado, e eles passam a deliberar assuntos que não lhe cabe, a não ser o que está escrito, eu fico um pouco triste em relação a isso. Porque se as pessoas não se entendem tendo como fundamento a Constituição Federal, então aquilo não é o que podemos chamar de Congresso Nacional. É uma lógica muito grande. Se nós temos um acordo no artigo 3 da nossa Constituição, construir uma sociedade livre, justa e solidária, então é preciso que ponha-se em pauta as questões sociais, as questões de segurança, as questões da violência. Essa é uma das tais que tem que prevalecer em quase todos os setores. Nós estamos assistindo essas violências a ocorrerem corriqueiramente. É corriqueiro, pontos de ônibus, cidadão sendo mortas por causa de celular, um sistema prisional falho, um código que poderia ser já revisto por esse Congresso Nacional, amparado
justamente no inciso 3 do artigo inciso 3 do artigo 3 da nossa Constituição, erradicar a pobreza e a marginalização, nós não encontramos isso. Estamos à mercê de grupos de pessoas, 513 deputados, discutindo assuntos que não lhe cabe nenhum entendimento em relação à sociedade. Nenhum entendimento. Cabe essas pessoas simplesmente receber seu dinheiro, as suas emendas, e simplesmente fazer vista grossa às coisas que ocorreram no Brasil. Existe uma série de comportamentos que são lançados à sociedade, as pessoas não tomam conhecimento profundo em relação à Constituição Federal, as pessoas não buscam saber os amparos ou como alcançar seu deputado, porque eu acho que nem precisa disso, só era preciso que as pessoas tivessem ou viessem ter uma consciência natural da responsabilidade. Aquilo que eu não quero o outro, eu não quero para mim, não quero para o outro, seria uma lei natural, seria algo muito bem. Acho que a lei natural está muito acima das leis civis, ou mesmo acima das leis do poder do Estado. Não pode funcionar a lei do Estado se não haver um firme fundamento das leis naturais, que é o honesto de caráter, o bom que tenta sempre fazer algo aos outros, porque não quer para si, porque torna-se um cidadão, mas as regras parece que mudam, o comportamento mudam. Então a gente consegue entender o que está de fato acontecendo naquela casa. Estamos vendo em quase todos os cantos deste Brasil as necessidades que têm que ser postas em prática para que essas pessoas terem pelo menos o básico, para que possa ter o sossego necessário. Sabermos que temos um Congresso Nacional que está ali buscando os meios para de fato erradicar a pobreza e de uma vez por toda a marginalização, trazer o equilíbrio regionais. E isso não acontece. Parece que eles, quanto mais pobres, quanto mais miseráveis, para eles é o que mais o interessa, é mais verbas. Isso é o que está acontecendo. E quase tudo isso acontece não na Constituição, acontece paralelo à Constituição. Um poder paralelo que se instalou no Brasil. Homens defendendo posições ou atitudes completamente errôneas, fora de questões para ser mencionada no momento que a gente conversa. São decisões bem diferentes daquilo que preserva o ser humano. Homens apostando, polarizado, feito duas situações sem equilíbrio, sem mente, sem raciocínio, como dois animais que entram numa arena e brigam até a morte, simplesmente por não compreender. Polarização política é feita para pessoas inteligentes. Polarização política não tem inimigo, tem adversários. E o Brasil não está preparado para isso. O que nós encontramos é justamente isso. Os meios que foram empregados no Brasil, as conversas, as práticas, os crimes que foram ocorridos no Brasil, não tem reparo, não pode ser reparada. Pessoas com mentes doentias planejando destruir por meio de desconstruir uma simples figura que chegou ao clamor, chegou à mais alta forma de conhecimento do outro ser humano, que é o respeito, que é o carinho, que é a compreensão. É preciso instituições serem destruídas, jovens serem destruídas ou destruídos por via de pessoas que querem, porque querem desconstruir a pessoa. Chega a destruir vidas e milhares de vidas foram destruídas. Isso não tem reparo. Não basta simplesmente a pessoas, nós vamos prender ou vamos... Não basta, ou tomar decisões que agora são corretas, voltando para o estreito do cânion da Constituição. Isso não vai mudar a vida daquelas pessoas que se encontram, nesse exato momento, penalizadas por erros que deveriam ser já revistos no artigo 52 da nossa Constituição. E não foi porque estamos assistindo pessoas que poderiam fazer isso. Porque essas pessoas, elas são justamente
São justamente as pessoas que nós precisamos que revejam os seus pontos, revejam as questões e tomem suas decisões corretas para que o Brasil possa alcançar aquilo que todos nós desejamos. A nossa Constituição. O artigo 49 da nossa Constituição. Ela é extremamente nobre. Extremamente nobre. E ela tem que ser posta em prática, quer a pessoa queira ou não queira. Então, que são as atribuições do Congresso Nacional? No artigo 49 da nossa Constituição, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para a especificação do artigo 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre o sistema tributário, arrecadação, tributação e renda, e aí vai. E aí vai. Inclui segurança. Por que não resolve? Porque temos um interesse simplesmente comum entre eles. Enriquecimento. Senadores que defendem pontos de vista de pessoas que são contrárias aos princípios, até nacionalistas. E a gente encontra pessoas que tiveram seus milhares de votos simplesmente à base da mentira, enganando o povo, e agora viram as costas, como muitas outras instituições. E agora, como resolver isso? Simplesmente vamos voltar e simplesmente vamos reparar ou rever as situações. Quem errou, não. Quem errou tem que ser punido, tem que ser de acordo com a soberania, de acordo com o que tem que ser posto em prática. É assim que as coisas têm que funcionar. É assim que a Constituição funciona. A lei tem que ser aplicada. E agora, quem vai pagar os danos dessa quantidade de pessoas que se encontraram e se encontram? Danos físicos, psicológicos, famílias, e aí vai. Quem vai pagar? Um reparo? Simplesmente nós vamos fazer isso porque nós temos que... Não vai, não tem como você pagar. Só tem como pagar se você cumprir os mesmos princípios, as mesmas condições, as mesmas penas impostas de forma inadequada àquele que a aplicou. Aí pode pelo menos aliviar psicologicamente a quem foi injustamente penalizado. Assim vamos ter um Brasil e que sirva de exemplo para que não possam essas pessoas errarem novamente. Todos têm que ser punidos. Aliás, ninguém está acima da lei. Um abraço a todos.